As crianças receberam aí um desenho, né, de Paulo orando. Hoje nós vamos falar sobre a oração de Paulo, que ele faz em Efésios capítulo 1, versículo 15 e 16. Então, o que nós aprendermos hoje aqui, pais, não deixem de trabalhar isso com as crianças durante a semana, tá? Use o desenho, lembrando aí do que nós falamos nessa noite para ensinar os filhos. Vamos então abrir nossas Bíblias lá em Efésios capítulo 1, versículo 15 a 17. Não 16, 15 a 17. Diz assim: por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. E domingo que vem nós continuaremos o texto. Eu me lembro há alguns anos, vários anos, que a Luciana chegou lá em casa contando assim de uma jovem senhora que ficou viúva. E naquela época acho que ela tinha, se não me engano, era 4 milhões que ficou de herança na conta bancária. Eu acredito que se fosse hoje, eu tentei fazer uma atualização lá em casa, lá assim, mais ou menos, seria em torno de uns 16 milhões. O que valia naquela época 4 milhões, como se fosse hoje 16 milhões. E isso sem contar os bens, né, e tudo mais. E ela chegou lá no banco e perguntou para a Luciana se ela poderia pagar uma aula de balé para a filha dela, porque ela queria muito que a filha pudesse estudar, né, fazer balé, e se ela poderia, com aquele dinheiro, pagar uma aula de balé. Por que eu estou dizendo isso? Aquela mulher não tinha noção da herança que era dela. Ela não tinha noção da parte que lhe cabia. Uma bênção de Deus, né, material, mas bênção de Deus ali para ela, ela não tinha noção. E muitas vezes nós somos do mesmo jeito. Eu usei um exemplo de bênçãos materiais, mas para tentar explicar o que muitas vezes acontece conosco, porque no início, versículo 3 do capítulo 1, Paulo louva a Deus que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais. Nós somos imensamente abençoados com bênçãos espirituais, das quais nós não fazemos conta, das quais muitas vezes nós não temos nem conhecimento. E nos assemelhamos a esta jovem senhora viúva, que tinha ali naquela época 4 milhões em sua conta bancária e perguntava para sua gerente se ela poderia pagar uma aula de balé para sua filha. E hoje, nessa oração de Paulo, nessa mensagem aqui que Paulo traz, falando da sua oração, essa oração que Paulo diz fazer, ela envolve 2 conteúdos importantes para nós, sobre os quais eu gostaria de meditar com vocês, que é a gratidão e a petição. E essa gratidão e essa petição tem a ver com a nossa herança, tem a ver com aquilo que Deus já nos deu. Tem a ver com nós tomarmos conhecimento daquilo que é nosso e agradecermos a Deus por tudo que Ele nos deu. Então, nesta oração, a primeira coisa que eu gostaria de falar com vocês é sobre pelo o que Paulo está agradecendo. Porque, veja bem, olha aí, no versículo 15, ele diz: por isso também eu, tendo ouvido a fé que há em vós, no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós. Pelo que Paulo dava graças? Meus irmãos, Paulo estava dando graças a Deus por tudo aquilo que ele já havia dito do versículo 3 ao versículo 14. Ele agradecia a Deus porque Deus escolheu a igreja de Éfeso, os crentes ali da igreja. Deus deu um destino prévio a esses crentes
que eles seriam adotados, que eles seriam feitos filhos de Deus. Deus enviou Cristo Jesus para morrer numa cruz, para cancelar a nossa dívida, para pagar os nossos pecados. E então, Deus nos resgata dessa forma, Ele nos resgata de onde nós estávamos, que era perdidos. Tem até uma ideia que as pessoas tentam explicar o que a cruz de Jesus faz conosco. Então, tem um lado, tem um penhasco gigantesco, uma fenda muito grande, e tem o outro lado de cá, e Deus está de um lado, o homem está do outro, então eles colocam a cruz assim em cima, como se a cruz fosse uma ponte. É bonito essa imagem, o homem então pode ir até Deus por meio da cruz, passando sobre ela. Mas essa imagem, embora seja bonita, ela não ilustra bem o que a Bíblia nos diz, porque a Bíblia não diz que a cruz liga o homem a Deus de um lado para o outro, porque nós não estávamos de um lado do abismo, não, nós estávamos no fundo do abismo. Deus vai lá e nos resgata lá do fundo e nos faz de novo ter comunhão com Ele. E Ele então envia o Espírito Santo para selar isso. Essas são as bênçãos de Deus. Essas são as bênçãos que nós já recebemos. E Paulo agradece a Deus por tudo isso. Paulo dá graças a Deus. Olha, eu não cesso de dar graça por vós. Pastor, mas será que Paulo não está dando graças aí? Não é porque ele fala aí no versículo 15, que ele ouviu da fé que há dos crentes de Efésios no Senhor Jesus e do amor que eles tinham para com todos os santos. Também envolve isso. Mas preste atenção. Paulo é grato a Deus, porque Deus os escolheu, os predestinou para serem filhos, os resgatou por meio de Cristo Jesus e os selou com o Espírito Santo. Paulo é grato por isso. E porque Deus fez isso, a consequência disso é que eles tinham fé em Cristo Jesus e amor uns para com os outros. A fé que Paulo ouve falar que os irmãos de Efésios tinham, e o amor também que eles tinham uns para com os outros, a fé para com Deus e o amor uns para com os outros, era resultado de Deus os ter escolhido. Porque Deus os escolheu não foi para viver de qualquer jeito, mas Deus os escolheu para que eles fossem santos e irrepreensíveis perante Ele. Deus os escolheu para adotá-los, os predestinou para serem filhos, ou então viverem como irmãos uns dos outros. Irmãos de sangue, irmãos que são unidos pelo sangue de Cristo Jesus. E Deus deu a eles a garantia e a confiança de que os guardaria até o dia que Ele voltar e restaurar todas as coisas. Então, o resultado disso é que nós temos fé para com Deus e amor uns para com os outros. E meus irmãos, aqui deixe-me falar um pouquinho desse resultado, dessas duas coisas. Olha só. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus. A igreja de Éfeso foi uma igreja caracterizada, uma das características dessa igreja, é que eles tiveram um excelente conhecimento de Deus e tinham uma fé viva e verdadeira em Deus. Paulo deixou Timóteo, um jovem pastor, pastoreando essa igreja, e antes de Paulo deixar a igreja, ele havia chamado os presbíteros, lá em Atos capítulo 20 nós vemos isso, e Paulo orientou bem os presbíteros. Olha, ele disse para os presbíteros, vão vir lobos de fora, que vão querer devorar o rebanho, e terão também gente de dentro que vai começar a fazer furdunço na igreja, coisa ruim. Então vocês fiquem atentos. E Paulo diz a eles, vocês sabem o quanto eu chorei, o quanto eu andei, o quanto eu ensinei, tudo. Então a igreja de Éfeso era uma igreja que tanto os presbíteros estavam orientados por Paulo, quanto o seu pastor era um pastor que cresceu ali no conhecimento junto com Paulo, que era Timóteo.
Resultado disso, nós vemos lá em Apocalipse, capítulo 2, as 7 cartas que Jesus escreve às 7 igrejas. Uma dessas igrejas era a igreja de Éfeso. E lá Jesus, né, manda João escrever dizendo que, olha, eu conheço a fé desse povo, eu conheço. Eles não suportam heresias. Pelo contrário, eles colocam à prova aqueles que se dizem apóstolos e não são. E eles não suportam. Eles são, assim, exímios teólogos. Muito bom isso. É um elogio de Jesus lá. Mas o que Jesus tinha contra a igreja, lá em Apocalipse nós vemos isso. Apocalipse capítulo 2, nos primeiros versículos. É que a igreja havia deixado o seu primeiro amor. Tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Olha onde vocês caíram. Arrepende-te e volta. Meus irmãos, a consequência de Deus nos escolher, nos adotar e enviar o seu Espírito Santo a nós, a consequência disso é que nós temos uma fé para com Ele. Mas um grande problema é que durante a nossa caminhada, nós vamos deixando aquele fervor do primeiro amor, de quando nós nos convertemos, nós vamos deixando isso passar. Muitas pessoas têm uma experiência muito forte na conversão. Porque em um dia, Deus de alguma maneira extraordinária o livra de alguma coisa e converte seu coração. E essa pessoa então é tão grata a Deus que ela passa a viver com um fervor intenso. Mas passa-se os anos, isso vai esfriando. E esse amor vai sendo deixado de lado. Aqui quando Paulo diz, olha, por isso, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, não era uma fé fria, como da igreja de Laodiceia. Não era uma fé sem um verdadeiro amor, aquele primeiro amor para com Deus, quando Jesus escreve exortando essa igreja. Não, aqui Paulo está agradecendo, e como consequência ele está vendo uma fé verdadeira, uma fé viva, uma fé forte, dirigida ao nosso Senhor. E meus irmãos, será que a nossa fé, como igreja presbiteriana do Vera Cruz, como crentes no Senhor Jesus, como tem estado a nossa fé? Será que ela tem sido essa fé pela qual Paulo agradece a Deus porque vê um resultado? Ou será que a nossa fé está como a igreja de Éfeso, não nesse momento, mas depois de anos, quando Jesus tem que escrever e dizendo, veja onde você caiu, porque você esfriou do seu primeiro amor. E isso vai acontecendo porque nós vamos perdendo de vista as bênçãos que nós temos em Deus e vamos procurando coisas que não têm valor. Nós vamos procurando coisas menos importantes do que aquelas que nós deveríamos procurar, porque nós vamos esquecendo o quanto nós somos abençoados por Deus. Mas uma segunda consequência não é somente essa fé, mas é também o amor uns para com os outros. E é muito importante nós entendermos sobre esse amor que nós temos uns para com os outros. Lá em João capítulo 3, versículo 23 a 24, Jesus diz, ora, o mandamento é este, que creiamos em o nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus nele. E nisso conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Olha só o que Jesus diz. Qual que é o mandamento? Que creiamos em o nome de Jesus, Cristo, Filho, e que amemos uns aos outros. Ou seja, um resumo da lei que Jesus nos ensina é crer nele e amarmos uns aos outros. Não é exatamente isso que Paulo está dizendo que ele ouviu falar da igreja de Éfeso?
Amar uns aos outros faz parte do que nós somos, irmãos. Nós precisamos amar uns aos outros. E meus irmãos, para amarmos uns aos outros, nós precisamos conviver uns com os outros. Nós precisamos fazer questão uns dos outros. Nós precisamos nos esforçar para convivermos uns com os outros. Porque senão nós não conseguimos amar. E observe que eu não estou falando aqui de gostar. Porque gostar tem a ver com afinidade. Se alguém começar a conversar de moto perto de mim, naturalmente eu já vou começar a gostar dessa pessoa. Por quê? Eu sou apaixonado por moto, então eu tenho uma afinidade. O cara que fala que torce pro Corinthians para mim, aí eu já não gosto muito, eu já não quero nem conversar direito. Tem coisas que a gente tem mais afinidades. Mas isso é gostar. Gostar tem a ver com o que o outro é. Eu gosto pelo que o outro é. Mas o amor não tem a ver com o que o outro é. O amor, ele é exercido apesar do que o outro é. Como é que Cristo nos ama? Qual foi a condição do amor de Cristo para conosco? Nós sermos santinhos? Nós sermos bonzinhos? Não. Deus prova o seu amor para conosco, como Paulo nos ensina em 1 Coríntios capítulo 5, pelo fato de ter Cristo Jesus morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. O amor de Deus para conosco é um amor que é apesar do que nós somos. E o amor que nós precisamos exercer uns para com os outros é esse amor, apesar do que o outro é. E amar é muito mais além do que ter um sentimento. Pode envolver sentimento, mas vai além. Amar é fazer para com o outro aquilo que ele tem necessidade. É suprir a necessidade do outro, independentemente de quem ele seja. É agir para com o outro de acordo com como Jesus nos ensina. Isso é amor. E preste atenção, gente. Deus nos escolheu para amarmos uns aos outros. Nós dependemos disso, nós temos necessidade disso. E não fazer isso é contrariar o Senhor. Não fazer isso é deixar de exercer uma bênção de Deus para a nossa vida, que é o amor que Ele derramou sobre nós para que pudéssemos compartilhar uns com os outros. E amor, então, meus irmãos, o amor é exercido na igreja, e eu vou dar vários exemplos. Vários. Um deles é ajudar o próximo com um aconselhamento, quando ele estiver precisando. É dar um ombro para o outro chorar quando ele estiver precisando. É corrigir o irmão faltoso também, porque às vezes o irmão está em pecado, ele está fazendo alguma prática, e eu preciso corrigir. Mas Paulo nos ensina em Gálatas capítulo 6, versículo 1, que se algum irmão for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura, mas guarda-te, seja humilde, para que você também não seja tentado. Então veja bem, eu preciso ser humilde, brando, mas eu preciso corrigir. Quando eu deixo de corrigir alguém, eu estou deixando de exercer o amor. Já parou para pensar nisso? Mas às vezes a gente pensa assim, não, deixa fulano se lascar. É bom que ele quebra a cara mesmo. Não tem hora que a gente pensa desse jeito. A igreja, a vida na igreja, ela é uma boa oportunidade para a gente colocar em prática tudo aquilo que a gente aprende. Eu sempre digo para os irmãos que, olha, até mesmo os pecados dentro da igreja, eles são boas situações ou boas ocasiões para que a gente exercite aquilo que nós temos aprendido de Deus. Muitos irmãos não veem assim. Muitos irmãos, quando vê um pecado,
ou quando alguém peca com ele, fala, eu não gosto mais do fulano porque ele pecou contra mim, ou o outro lá é pecador e tudo, e ele perde a oportunidade de exercer aquilo que Deus nos ensina. Por exemplo, exercer o perdão. Nós não aprendemos que precisamos perdoar? Agora, como que eu colocaria isso em prática se ninguém errasse comigo? Raciocina comigo, gente. Eu aprendi, eu preciso perdoar. Aí eu estou convivendo com vocês. Mas ninguém de vocês erra para comigo. Como é que eu vou exercer o meu perdão? Mas Deus, na sua infinita providência, Ele provê situações que no meio da igreja, alguém vai pecar contra mim. E essa vai ser uma boa oportunidade de eu fazer aquilo que é certo. Ou então, escolher fazer aquilo que é errado. Se eu escolher fazer o que é certo, escolhendo agir pelo Espírito Santo, ao invés de agir pela velha natureza, eu vou lá, vou conversar com ele. E vou dizer, meu irmão, aconteceu isso, mas eu quero te perdoar. Eu quero te perdoar. Foi um pecado, foi? Como é que nós resolvemos? Vai ser boa ocasião, como eu já citei, para aplicar Gálatas capítulo 6, versículo 1, quando o irmão for surpreendido numa falta. Vai ser boa ocasião para a gente ajudar quem estiver necessitado. Ou seja, as dificuldades na igreja são boas ocasiões para exercermos aquilo que o Senhor espera de nós, aquilo que nós aprendemos. E quando nós fazemos isso sim é amor entre irmãos. Isso é amor entre os irmãos. E Paulo agradece a Deus. Olha, eu sou grato a Deus, porque as bênçãos que foram derramadas sobre vocês estão fazendo vocês agirem como crentes de verdade. Porque vocês têm tido uma fé para com o Senhor e vocês têm tido amor uns para com os outros. Meus irmãos, nós precisamos exercitar a nossa fé e exercitar o nosso amor. Isso é muito importante. Mas depois Paulo vai também pedir ao Senhor, não somente agradecer, mas ele também vai pedir. E qual que é o pedido de Paulo aí nesses versículos? Observe aí. Versículo 16, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. E aí ele vai dizer, ele fazia menção deles para quê? O que Paulo estava dizendo para Deus? Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. No pleno conhecimento dele. Paulo queria que nós tivéssemos conhecimento pleno do que é Jesus e do que Jesus fez para conosco. Paulo está pedindo a Deus para que abrisse o entendimento dos crentes de Éfeso, para que eles pudessem enxergar o quanto eles eram abençoados. Meus irmãos, nós vemos que eles tiveram um conhecimento do que Deus fez, tiveram um conhecimento de quem era apóstolo, de quem era falso profeta, tiveram um bom conhecimento disso. Mas lá em Apocalipse diz que eles esfriaram quanto ao primeiro amor. E a Bíblia não nos afirma isso, mas eu imagino que isso possa ter acontecido exatamente porque eles deixaram de ter consciência do quanto eles eram abençoados. E isso vai fazendo o amor esfriar. Sabe por quê, meus irmãos? Quando nós colocamos o nosso orgulho acima de qualquer coisa, nós jamais vamos pedir perdão para alguém. Nós jamais vamos reconhecer o erro. Quando nós deixamos a altivez, a soberba, fazer com que a gente empine o nariz e fale dessa forma, vai ferir muitas pessoas. Quando nós deixamos a ambição, o desejo por coisas materiais, a gente vai parar de estender a mão para quem está necessitado.
A gente deixa de dizimar, deixa de ofertar, rouba de Deus. E quando a gente quer mais e mais e mais, tem hora que a gente trabalha tanto buscando isso, que a gente não vê ocasião ou oportunidade de congregar, ou atrapalha a gente a congregar. Muitos, por conta do trabalho, perdem o tempo com os filhos, com os cônjuges. Tudo isso acontece quando eu deixo de perceber o quanto eu sou abençoado. E começo a buscar essas coisas. E começo a deixar que os pecados que ainda habitam em nós vá se aflorando. E com isso, eu vou deixando de reconhecer o quanto sou abençoado. Veja, meus irmãos. Olhe só. No Senhor nós temos o perdão de todos os nossos pecados. Não há ninguém nessa vida que nós não possamos perdoar. Por quê? O maior perdão foi concedido a mim. E esse perdão, a consciência disso e a gratidão desse perdão me impulsiona e me capacita a perdoar os outros. Mas quando a gente não perdoa, a gente sofre, e a gente esfria, e a gente deixa de ser grato. Quantos crentes têm sofrido porque não conseguem perdoar os pais, às vezes, que machucaram? Pessoas do passado que feriram. Pessoas agora que convivem e não conseguem fazer isso. Sabe, a gratidão pelo que nós temos em Cristo Jesus nos faz viver contente, nos capacita a viver contente em qualquer situação aqui. Eu posso estar passando uma situação financeira difícil, mas eu sei que um dia eu estarei eternamente com Deus, o Deus de toda a riqueza. E eu vou viver com Ele sem nenhum problema financeiro. Ah, pastor, mas isso é lá na frente. Eu queria era agora. Sabe o que é isso? É perder de vista aquilo que Paulo nos ensina em Colossenses capítulo 2, quando ele diz, em Colossenses capítulo 3, corrigindo, né, Colossenses 3, pensai nas coisas lá do alto e não nas aqui da terra. Porque as aqui da terra se corrompem. Então, quando a minha situação, ela me impede de ser grato a Deus e de viver contente, pensando lá no alto, o que acontece? Eu deixo de enxergar o quanto eu sou abençoado aqui. O quanto eu sou abençoado aqui. Uma coisa que eu aprendi com um professor, embora eu não sempre saúdo as pessoas assim, mas eu aprendi muito com ele a seguinte frase, né? Quando a pessoa chegava, todo mundo chega para ele e fala assim, senhor, está tudo bem? Como o senhor está? Ele sempre diz, olha, estou melhor do que mereço. Estou melhor do que mereço. E isso é importante a gente entender, porque não importa qual a situação que a gente esteja, nós estamos sempre melhores do que merecemos. Porque o que nós merecíamos era o inferno. E nós só fomos tirados de lá, não fomos mandados para lá, porque o Senhor Jesus nos amou. Então Paulo agora começa a rogar a Deus, dizendo, Senhor, abra o entendimento dessas pessoas. Dê a eles espírito de sabedoria e de conhecimento. Quando Paulo pede espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento, Paulo não está pedindo aqui um espírito como uma segunda bênção. Não, mas ele está pedindo para que, por meio do Espírito Santo, eles possam entender as coisas de Deus. Porque aquilo que foi revelado pelo Senhor só pode ser discernido por meio do Espírito Santo. Só pode ser discernido espiritualmente.
Então, as bênçãos celestiais que nós temos, elas são reveladas para nós por meio da Escritura. Mas eu só posso conhecer se eu tiver um espírito que consegue entender a revelação, que consegue enxergar. Um espírito que tem a sabedoria não humana, mas que tem a sabedoria o quê? Divina. Nós vemos isso lá em 1 Coríntios, no capítulo 2, versículo 11 e 12, que Paulo vai dizer exatamente isso. As coisas de Deus se discernem espiritualmente. Porque o homem natural não compreende as coisas de Deus. Qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos conhecido o espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Veja só. Para que eu possa entender as bênçãos de Deus na minha vida, eu preciso desse Espírito que tenha sabedoria, não de homens, mas divina. Que possa entender a revelação de Deus. E então Paulo pede isso para que o povo pudesse mais e mais compreender. Irmãos, abençoado nós já somos. Abençoado nós já somos. Raciocina comigo. Nosso meio, nós aqui, tem gente mais pecadora do que outros. Mas não importa. Jesus pagou o preço por todos nós. Todos os nossos pecados. Somos ou não somos abençoados? Aqui no nosso meio tem gente com poder aquisitivo maior e menor. Mas não importa. Porque um dia todos nós teremos o mesmo poder aquisitivo. Eternamente vamos viver com isso. No nosso meio, tem gente que pode estar empregada ou desempregada. Não tem problema. Um dia, todos nós estaremos empregados. A gente vai ter um trabalho, um novo céu e nova terra. Mas até lá ainda nós vamos descansar a nossa alma com o Senhor. Aqui pode ter gente doente ou com saúde plena. Mas preste atenção, um dia não vai haver mais doença para nos causar dor e sofrimento. Pastor, tudo isso nós já temos, né? Temos. Mas por que eu não consigo louvar por tudo isso? Por que eu não consigo sentir isso? Por que eu não consigo fazer com que essas coisas me impulsionem a cantar com toda força? A louvar o Senhor constantemente? A amar uns aos outros? Porque nós não temos pensado nas coisas lá do alto, nós não temos pensado nas coisas corretamente. Nós temos invertido os valores. E quando nós fazemos isso, meus irmãos, a gente não consegue ser gratos a Deus. É por isso que Paulo ora pedindo que Deus conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento, para que a gente possa, por meio de todas essas bênçãos que nós já temos, louvar a Deus todos os dias. Todos os domingos estarmos aqui cultuando a Ele. Porque Ele é maravilhoso demais e fez muito por nós. Esses dias eu citei uma frase do Josemar Bessa e queria repetir. Tem muita gente que é mais ou menos assim, né? Muita gente que diz que a vida é curta, então vamos aproveitar. Né? A gente precisa aproveitar. E por isso a gente corre atrás de dinheiro, a gente corre atrás disso, a gente sacrifica tal coisa, a gente faz isso, faz aquilo, a vida é curta. Nós precisamos aproveitar. Mas por que ao invés de pensar assim, nós não pensamos que a eternidade é longa? Então vamos nos preparar. Se a vida é curta, meus irmãos, vamos nos preparar para a eternidade. Porque na eternidade, nós viveremos maravilhosamente. Aqui não é o lugar.
Pelo menos não do jeito que está. Depois que Cristo restaurar todas as coisas, aí sim. Mas por enquanto não. Então pense nisso. Aqui não é o lugar de sermos felizes com as circunstâncias. Aqui é o lugar de nos prepararmos para que quando Cristo restaurar todas as coisas, aí sim nós vivermos felizes eternamente com Ele. Porque como eu já disse aos irmãos, Jesus nunca nos garantiu uma caminhada tranquila. Nunca nos propôs uma caminhada tranquila. Mas Ele nos garantiu uma chegada segura. Vamos caminhar olhando para o alvo, pensando nas coisas lá do alto, porque nós já somos imensamente abençoados. E vamos orar a Deus para que Ele abra o nosso entendimento, para que a gente possa compreender isso. Vamos colocar de pé e orarmos mais uma vez. Senhor, eu quero agradecer ao Senhor imensamente por todas as bênçãos que temos em Cristo Jesus. Obrigado, Pai, porque o Senhor um dia nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis perante o Senhor. O Senhor nos deu um destino prévio, que era ser seus filhos. E o Senhor providenciou o meio para que tudo isso acontecesse. O Senhor nos adotou em Cristo Jesus. Fomos resgatados por Ele, a nossa dívida foi paga. E por meio dele, do Teu Espírito Santo, nós podemos nos tornar santos e irrepreensíveis. Então, ó Deus, pedimos ao Senhor que o Teu Espírito nos ajude, nos capacite, para que possamos, ó Pai, agirmos desta maneira. Dá-nos sabedoria, dá-nos conhecimento, para que a gente possa enxergar o quanto já somos abençoados. E que a gratidão possa inundar o nosso coração e nos impulsionar para Te adorar dia após dia mais e mais. E que esta gratidão, ó Deus, seja o motivo da minha alegria aqui. Para que eu possa, ó Deus, eu e juntamente com a igreja, dizermos, ó Deus, como Paulo, que sabemos viver contente em toda e em qualquer situação, porque nós podemos tudo naquele que nos fortalece, e esse que nos fortalece é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Filho, que o amor de Deus o Pai e que a eterna comunhão do Espírito repouse sobre vós hoje e para todo sempre. Amém. Amém.